Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 1 e 2. Se você achou, você diga amém, irmão. Amém. Todo mundo achou. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas faltas e transgressões. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos de todo pecado e mal. Pai, usa teu fraco vaso para falar com teu nobre povo, libera nossa mente, ilumina nosso entendimento para nós compreendermos a realidade da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Todo medicamento, quando você vai tomá-lo, todo medicamento, não é? Se for de farmácia, geralmente nos medicamentos tem uma coisa chamada de bula. O que é a bula? Você lê bula, irmão? Só para ver se só eu que sou doido. Quem aqui lê bula quando compra o remédio? Levanta a mão. Quem lê a bula? Olha lá, meia dúzia de mão levantada. Você não levantou a mão porque você é preguiçoso ou porque você não lê mesmo? Ok? A maioria não lê bula. Ou aqueles que, quando chegam a ler, vão direto numa parte chamada contraindicação. São os efeitos adversos que podem ter se você tomar determinado tipo de medicamento. Esse era o tal do problema com algumas vacinas que foram introduzidas no mercado brasileiro. Que a grande maioria, como eu, não queria ler as contraindicações. Vai acontecer aquilo? Não, mas pode acontecer. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que determinadas coisas que acontecem conosco podem fazer a mesma coisa de remédio. Qual é a diferença de remédio para veneno? A dose. É a dose. Por exemplo, dipirona salva muita gente de dor aí. Tem a maioria de vocês aí, quando sente dor, vai tomar dipirona. Através de quê? Da Novalgina, através desses outros medicamentos. Se eu tomar uma injeção de dipirona, eu vou para a glória. Por quê? Porque, para mim, dipirona é veneno. Então, dependendo da dose, se você tomar, por exemplo, AS, numa quantidade gigantesca, você vai ter infarto. Certo? Então, a diferença do medicamento para o veneno é a quantidade, a dosagem que você recebe. Muitas coisas acontecem na vida da gente que ela pode ser remédio e ela pode ser veneno. Depende da maneira como você lida com determinadas situações. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre dificuldades e problemas, lutas, provas. Se você for crente mais pentecostal, vai falar, é prova. E tem um monte de gente aqui que está visitando a igreja, que tem pouco tempo de fé, que não entende o evangeliquez. Então, vamos trocar isso. Para nós é prova, está na moenda. Aí o cara fala, mas o que? Eu estou na moenda, vaso. Eu estou passando no estreito, vaso. Só Jesus. Jesus me levou para o deserto para me provar. O cara que está aqui visitando a gente fala assim, mas que é isso que ele está falando? Eu e você, entendemos? Essa pessoa está passando pelo quê, irmão? Pelo problema. Só que nós trocamos problema por vale, deserto, moenda, mais o quê? Peneira, fornalha. Olha que coisa louca. Então, vamos lá. Como é que eu e você reagimos a isso? É uma coisa que ela é inevitável. Todo crente vai passar por uma coisa dessa aqui, vaso. Todo mundo vai ter a sua fé provada. Pedro diz que a nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. Então, o ouro é provado aonde? No fogo. Olha o que Provérbios vai falar. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e o homem é provado pelos elogios que recebe.
A grande questão não é saber se vamos ou não vamos passar por dificuldade. A grande questão é como vamos reagir às dificuldades que passarmos e quando passarmos. Como é aquela coisa, né? A pastora falou para não se falar tanto sobre algumas denominações aqui, mas eu estou falando com nostalgia. Eu vou para a igreja, gente, desde 5, 6 anos. Desde 5 ou 6 anos. Entrei para a Assembleia de Deus com 12 anos, em 83, 8 de agosto de 83. 8 de agosto de 83. E na Assembleia, o povo pentecostal, tem muita essa coisa, vai passar na prova. Tem umas músicas muito emblemáticas. A prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Não é não? Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar. Entendeu? Aquela coisa da prova e da dificuldade de todo mundo, principalmente numa liturgia, né, não, Esther? Que você vai dando oportunidade aleatoriamente a cada um na igreja, porque antigamente se fazia assim, irmão, esse pessoal hoje é tudo mal acostumado. Eles falam assim, eu dou oportunidade para uma semana para se preparar para pregar, e eles acham pouco. Irmão, no meu tempo, você sabe quando que a gente sabia quando você ia pregar? O culto era dirigido, aí dava oportunidade para A, para B, para criança, para conjunto, para fulano, beltrano, o cachorro que entrou, para todo mundo. Aí falava assim, nós vamos agora tirar a oferta, porque não tinha palavra de oferta, era assim, agora nós vamos tirar a oferta, e o conjunto da mocidade vai cantar para tirar a oferta e Igor vai pregar. Era assim, vaso. E não tinha conversa fiada, não. Não tinha conversa. Então, nesse negócio que você dá oportunidade, todo mundo tinha aqueles irmãos que falavam da luta, da prova, da dificuldade. Entendeu? Tinha o pai do irmão Leônidas, que foi contar uma bênção na igreja. Ele falou assim, meus amados irmãos, Jesus me abençoou muito aqui essa semana, e eu quero contar uma vitória, irmão. Jesus me deu dinheiro, irmão. Eu consegui mandar fazer a minha dentadura. Olha ela aqui, arrancou a dentadura da boca para mostrar, vaso. É nesse naipe, vaso. É nesse naipe. Então, era muito comum de falar de prova. E eu, como jovem, eu falava assim, gente, eu não sei o que essa gente tanto fala de prova. Eu não sei tanto que essa gente fala de luta e dificuldade. Irmão, até que a minha primeira dificuldade chegou, vaso. E quando ela chegou, a Jeová falou assim, deixa chegar, porque quando ela vier, eu estou preparando uma bem gostosa para você. E foi tão violenta que até o meu chefe no Bradesco, que não tinha nada com crente, ele vendo o meu desespero, ele falou assim, eu vou pagar seu almoço, numa churrascaria na Rua do Acre, perto do Cais do Porto, lembro como se fosse hoje. Uma churrascaria bacana que tinha. Eu sentei, irmão, eu penso um cara, irmão, com 21 anos de idade. Irmão, eu comia até pedra. 21 não, 20 porque eu não era casado. 20 anos eu comia até pedra. Eu era igual uma draga. Meu irmão, eu sentei na churrascaria. Toda churrascaria, a primeira coisa que te oferece é o quê? Linguiça. O cara desceu a linguiça, a boca chegou enchendo d'água. Credo. O cara desceu uma linguiça. Eu cortei a linguiça, ela não descia na garganta, ela não descia, não tinha como. Eu falei, cara, me perdoa que você vai pagar isso aí, mas eu não tenho como comer. Porque a luta e a prova bate na vida de todo mundo. Pode ser na enfermidade, pode ser com dinheiro, pode ser em relacionamento, pode ser. A grande questão é como que você reage aos problemas que batem à sua porta. Para uns, vai matar. Para outros, vai fortalecer. O que vai determinar? É o início e aonde a sua fé está estruturada. Aonde a sua fé estiver estruturada, vai determinar como você vai reagir na hora que a prova bater na sua vida. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Deu para entender? Amém? Me ajuda? Pergunta para 2 pessoas aí. Você entendeu? Entendeu aí, porque o pastor falou, entendeu? Se não entendeu, eu explico de novo. Amanhã.
Então vamos lá. O que a gente vê aqui? Aqui a gente está vendo o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos irmãos de Tessalônica, certo? Uma jovem igreja na Macedônia. Paulo está pregando para eles. Paulo já tinha fundado essa igreja, certo? E essa igreja, Paulo agora ele está escrevendo para fortalecer a fé deles. Então Paulo vai escrever uma coisa aqui, que ele fala assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, o trabalho aqui foi frutífero. Foi de Deus eu ter vindo para cá. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipe, Filipe é uma cidade na região. Ok? Eu estou sendo bem didático hoje. Pensa assim, ele está pregando em Papucaia, e ele está falando, vocês sabem o que aconteceu comigo em São Gonçalo. Escreveu para os irmãos de Papucaia, fala, vocês sabem o que aconteceu comigo em São Gonçalo. Então ele está dizendo, o que vocês sabem o que aconteceu comigo em Filipe. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu com Paulo em Filipe. E ele vai dizer, mas eu me tornei mais ousado para pregar o evangelho do que antes. O problema não me abateu. O problema não roubou meu ânimo. O problema não me fez voltar para trás. Eu me tornei mais ousado para aquilo. Porque a grande questão é, por que sofre o justo? Essa é a pergunta do livro de Jó. Essa é uma pergunta universal que eu e você, que a maioria de nós fazemos. Todo mundo se pergunta por isso. Se eu sou uma boa pessoa, por que eu sofro? Você já se perguntou? Se Deus me ama, por que Deus deixou o acidente acontecer? Se Deus me ama, por que Deus deixou fulano ir embora, morrer? Por que Deus não... Essa é uma pergunta universal. Quando você lê o livro de Jó, o que acontece, a narrativa do capítulo 1, do capítulo 2, principalmente, que é a conversa de Deus com Satanás, Jó não sabe disso. Isso é o autor que depois vai escrever, mas Jó não sabe o que está acontecendo aqui. Deus, o diabo pergunta para Deus, você está vendo? Deus fala para ele, você viu meu servo Jó? Homem fiel, justo, temente a Deus, que se desvia do mal? É claro que ele é assim. O Senhor o cerca de bens, e Deus fala assim, então tira tudo que ele tem para ver. Tira tudo para ver se ele não vai te negar. E Deus fala assim, toca lá. E leva tudo do cara até seus 10 filhos, depois vai dizer com relação à sua saúde. E Jó, depois do capítulo 3, é o questionamento de Jó, dizendo assim, por que eu estou sofrendo? Os amigos de Jó tentam explicar para ele por que ele está sofrendo. Você está sofrendo porque você pecou. Porque isso é o que a maioria das pessoas fala. Você está sofrendo? Pode ver que tem pecado aí. Pode ver que tem pecado escondido aí na tua casa. O problema é quando... Irmão, quando tem um pecado... Eu vou dizer para você que é até melhor. Que pelo menos você fala assim, bem, eu resolvi o problema do pecado, acabou o problema. O problema é quando você tem um problema e você pergunta assim, e alguém fala assim, tu está em pecado? Você fala assim, não, estou não. Já aconteceu isso com você? Eu sei que não aconteceu. Aqui em Itaboraí não acontece, só em Portugal. Quer ver só outra coisa que se pergunta muito quando a pessoa está em dificuldade? Tu é dizimista? Tu é dizimista ofertante? Tipo assim, se você não é, a maldição está chegando sobre você. E eu vou dizer para vocês, nem sempre é assim. O livro de Jó, os amigos de Jó tentam explicar. E Jó fala assim, eu não pequei, eu não estou errado. E pasme o que eu vou dizer. O livro de Jó não responde por que o justo sofre. Porque vai chegar no capítulo de número 36, Deus entra de sola com Jó. Deus entra de sola, Deus está ouvindo. Daqui a pouco Deus chega e fala assim, quem é o tolo que fala como se não soubesse? Quem é? Quem é você? Quem é você? Aí Deus começa uma carteirada. Aonde você estava quando eu criei o mar? Aonde você estava quando eu fiz a geada? Aonde? Aonde você estava quando o leão, os filhos do leão se agacham na cova pedindo comida? Aonde você estava? Os pintainhos da águia, aonde? Me fala para mim, aonde você estava? Me diga, quem pode responder uma coisa dessa? Mas Deus não diz para ele porque ele sofreu. Só no final da história você vai saber, era que Deus estava exaltando a vida de Jó.
A grande pergunta é: o que eu e você fazemos quando o problema bate à nossa porta? Paulo, esse problema que ele está dizendo, qual foi o problema? O problema é que Paulo ouviu a voz do Espírito Santo. Vou repetir, a voz do Espírito Santo, não foi de amigo, não foi de colega. O Espírito Santo disse para ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo vai parar numa cidade chamada Filipe. E Paulo está pregando o evangelho. Paulo não está matando, não está roubando, não está bebendo. É pobre, mas é limpinho. Então você vai ver que Paulo não está tendo dificuldade. Perdeu a oportunidade. Paulo não está fazendo nada de errado, irmão. Ele está falando, ele está fazendo a palavra, igual eu e você, irmão. Você tem alguns aqui que estão ouvindo essa palavra, você está falando da minha vida inteira. Alguns vão dizer assim: eu não faço outra coisa na vida, a não ser ir para a igreja. Eu vou para a igreja, trabalho em casa, eu não vou para nada, eu não vou na boate, nem no cinema mais eu estou indo. Aí você pergunta: por quê? Que determinado problema aconteceu comigo. Paulo está pregando a palavra, irmão. E aí o que acontece? Na hora dele pregar a palavra, aparece uma moça. A moça era endemoniada, a moça tinha espírito de adivinhação, era tipo uma cigana. Tipo uma cigana. Eu conheço o testemunho de um pastor, eu acho que é no livro do Robert e tal, que ele conta sobre isso. Que uma cigana estava aquela coisa: posso ler sua mão? Posso ler sua mão? O pastor foi, olhou para ela e falou assim: pode, a senhora pode ler. A senhora pode ler. Acredito que a senhora possa ler do meu passado e até o meu presente. Agora eu garanto à senhora que o meu futuro a senhora não lê. Por quê? Porque o meu futuro e o seu está escondido em Deus. E aí ela começa lá a falar alguma coisa para ele e tal. E aí o que ele faz? Ele chega, aí ela está segurando a mão dele. Ele vai, solta a mão dela e segura a mão dela. Ele se desvencilha dela e ele segura a mão dela e fala assim: agora eu vou ler a sua. O senhor é adivinho? Ele falou assim: mais ou menos. E aí, irmãos, ele começou a profetizar. Deus começou a revelar a vida daquela mulher. É o que aconteceu com Paulo. Só que Paulo, quando está com ela, com essa moça, Paulo fala assim: sai dela espírito de adivinhação. O espírito saiu. O povo que ganhava dinheiro com essa moça, que era uma escrava, se revolta contra Paulo. Vai pegar Paulo e o texto sagrado, que isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, do 11 até o 26. Se você quiser ler, está lá narrado a história. Você vai ver que vão pegar Paulo, vão açoitar Paulo, mas, irmão, vão bater a vera. Vocês sabem o que é uma quarentena de açoite menos um? Vocês sabem o que é isso? O que é uma quarentena de açoite menos um? Pela lei, alguém não poderia tomar mais de 40 chibatadas. Ter misericórdia da pessoa, né, irmão? 40 a gente aguenta, 41 já é coisa ruim, né? Então, o que as pessoas faziam? Tomavam uma quarentena menos uma. Elas tomavam, para não errar, vamos contar até 39. E isso pode ser de vara. Imagina você tomar 39 varadas de goiaba. Ou você pode tomar chicotada com chicote romano, de couro cru, trançado com osso e ponta de ferro na ponta. Os 5 primeiras chicotadas, ela arranca a tua carne até no osso. Depois é como se jogasse metal quente dentro de você. Paulo tomou 5 vezes uma quarentena de açoite. Paulo tomou tanta varada nesse dia que ele caiu quase como morto. Pegaram ele. Quem aqui já foi naquele Forte Santa Cruz ali em Niterói? É Niterói ali? Jurujuba, lá ali. Vai lá que você vai ter mais ou menos a noção do que é um cárcere interior. Deus me livre, eu entrei naquele e falei assim: não, pelo amor de Deus, não fecha a porta. Você não vê um fresco de luz. Sendo que Paulo estava no cárcere interior, que fica no subsolo. A outra galeria de presos ficava em cima. Não tem sistema de esgoto, então as necessidades fecais deles caíam por cima de Paulo. Então Paulo está nu, machucado,
no meio do xixi e de fezes. Mas diz o texto sagrado que os outros presos à meia-noite ouviam Paulo e Silas louvando, cantando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eles não estão com dinheiro no bolso, eles não estão dentro da igreja, eles estão na dificuldade, mas eles estão fazendo o quê? Louvando e adorando a Deus, irmão. Mas o que eles fizeram errado? Nada. Às vezes é exatamente como você. Que você não tem justificativa para explicar o porquê que determinada coisa está acontecendo ou deixou de acontecer. A minha pergunta para você é: qual é a sua reação? Paulo, quando aconteceu isso, o que Paulo vai para outra cidade? E se é uma grande maioria dos crentes de hoje em dia, ia dizer assim: eu não vou mais pregar, não quero mais saber desse negócio de igreja. Por quê? Porque eu fui numa igreja tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu me decepcionei com o pastor, com fulano, beltrano e ciclano, não quero mais saber de igreja. É o que acontece com muitas pessoas. É porque eu não tive a resposta, a coisa não mudou, o negócio não andou da maneira como eu queria, então eu não quero mais ir para a igreja. É um tipo de reação errada, e eu vou te mostrar o porquê. Calma. Eu estou no meio do negócio aqui, daqui a pouco a gente chega no ápice da ministração. Agora, Paulo não. Paulo disse assim: eu fiquei mais forte ainda. Como assim? Porque me pegaram, me bateram, jogaram no cárcere, mas quando eu estava cantando, a porta se abriu. Porque crente bom, irmão, crente bom sempre encontra motivo para dar glória a Deus e para agradecer. Essa é a verdade, irmão. Crente tem que ser estudado pela NASA. É verdade, irmão. Tem crente que tem que ser estudado pela NASA. O cara bateu de carro, o carro acabou todo, irmão. A cara do cara quebrou. Ele está com o braço quebrado, a perna deslocada, clavícula fora do lugar, 3 costelas trincadas, e ele chega aqui na igreja mancando. Irmão, eu quero dar um cu de ação de graça, irmão. Porque teve um acidente, irmão. Satanás tentou acabar comigo, irmão, mas eu estou aqui para a glória de Deus, irmão. O cara está todo quebrado, mas ele falou assim: graças a Deus, porque eu não morri. Porque crente é assim, irmão. Eu sempre vou encontrar um motivo de agradecer a Deus. Eu sempre vou achar um motivo por estar na casa de Deus. Eu estou com vida, eu estou respirando. Amanhã Deus vai me dar vitória. Crente de verdade é assim, irmão. Se você é do tipo de pessoa que quer ter tudo certinho na sua vida, você não pode ser crente. E te achei aí, vaso. Então Paulo está me demonstrando, eu fiquei mais forte. Por quê? Porque a luta não me paralisou. Porque, escute, cada adversidade que você passa, cria-se musculatura espiritual. Você se torna mais forte, mais resistente, mais persistente. O que aqui deve ter algum psicólogo aqui formado aqui, algum psiquiatra. Se você tiver psiquiatra, meu filho, eu tenho um monte de paciente para você. Então você que é psicólogo, sabe disso. Quem estuda psicologia, qual é o desafio do psicólogo? O desafio do psicólogo é aquilo. Só vai, eu ia falar gente doida, mas não vou falar isso não. Só vai pessoas que estão com um problema que precisam conversar. Não é? Quem vai para psicólogo, o psicólogo fala assim: o que você está sentindo? O que você quer? Não, eu estou com, assim, Aí o cara vai puxando e a pessoa vai contando aqueles problemas, aqueles traumas, aquelas coisas todas, vai despejando tudo no psicólogo. Mas até que eu conheço alguém que trabalha que faz isso também. Você vai procurando as coisas, pessoas falam: eu estou jogando em cima de você. Aí o que o psicólogo tem que fazer? Ele embrulha aquilo tudo e joga para o paciente de novo. Por quê? Se o psicólogo ouve aquilo tudo e guarda para ele está morto. Ele devolve para o paciente. Então, entenda uma coisa. Você precisa aprender a trabalhar com as coisas que vêm até você. As respostas, nem sempre, elas vêm na hora e da forma que você deseja. Ô, Jesus, fala aqui.
nem sempre a resposta virá quando você quer, como você deseja. Gente, irmão, quando eu estava para tomar uma decisão de sair da Assembleia, para ir para a Assembleia do Caramujo, irmão, eu era do manto, vocês acham que eu sou do manto hoje, vocês não me conheceram. Irmão, eu era do manto vaso. E eu conheci uma irmã que era 3 vezes mais do manto do que eu. A mulher mais usada em profecia que eu já conheci na minha vida. Toda segunda-feira eu ia lá. Eram 3, 4 horas de culto. Eu falava assim, hoje Deus usa ela para falar comigo. O que eu queria? Eu queria que Deus falasse assim, sai! Vai, meu servo, vai que eu estou contigo. Eu queria isso, irmão. Deus falava da cor da minminha meia. Falava de Kátia, falava de filho que eu não tinha, falava disso, de ministério. Aí eu falava assim, amém, Senhor. Deus, me perdoe. Eu falei, Senhor, eu sei, Senhor, mas... E acabava. E Deus não falou. Porque o que eu e você, a gente deseja, irmão, é você vir para um culto e Deus usar o cara e falar o que você está passando. Isso é legal, mas, irmão, a questão é, quando Deus não fala. Porque quando você está com um problema, Senhor, meu Deus, você sabe que você vem, aquele dia que você vem para o culto, que você está assim. Aí o pastor fala assim, fala com o seu irmão. Você está assim. Aí alguém, e aí, irmão, na benção? Senhor, essa risada está denotando que é você, Vaso. Você já passou por isso. Nesse dia, irmãos, o que eu mais quero é que Deus fale comigo, que Deus use um profeta para falar comigo, Vaso. Que eu sinta alguma coisa. Meu irmão, qual é o nosso desafio? É mesmo não vendo, mesmo não ouvindo, mesmo não sentindo, eu continuo acreditando. Oh, aleluia, eu continuo acreditando que Deus está comigo, que Deus me ajuda, que Deus vai me fortalecer, que eu vou sair essa luta vai passar, esse deserto vai terminar, aleluia, porque o Senhor está comigo. Mas o que faz alguém ter esse tipo de comportamento, e eu caminho para encerrar? É o início. Quem era Paulo? Antes de trocar seu nome, o nome dele é Saulo. Saulo é o nome hebraico dele. E Paulo, ele busca Deus, ele buscava Deus desde criança. Ele era judeu. E dentro do judaísmo havia um nicho de religião chamado farisaísmo. É o que hoje seria evangélico, ou seria pentecostal, tradicional. Ele era uma ramificação dentro do judaísmo. O farisaísmo, ele era fariseu. E ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, que era o maior professor da época, era o bambambam da época. Paulo foi criado para aquilo. Paulo buscava Deus aonde? Na religião. Paulo buscava Deus dentro do livro, mas Paulo não tinha relacionamento com Deus. E Paulo, por não entender a Deus, ele tentou matar todo mundo que queria seguir Jesus. Por quê? Porque Paulo não conhecia. Paulo conhecia o quê? Religião. Marcos Paulo, me ajuda aqui, por favor, meu filho. O que a gente está fazendo aqui? Nós não estamos aqui para consumir culto. Nós estamos aqui para prestar um culto para o Senhor. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Não é simplesmente um encontro de amigos no domingo, num lugar legal, com pessoas bonitas, com a luz e tal, um ambiente climatizado, uma cadeira confortável. Não é isso. Nós estamos aqui para adorar ao Rei. Paulo buscou a Deus na religião, mas a religião não tem como te fornecer isso. Se você pegar e estudar filosofia, sociologia, principalmente, sociologia da religião, você vai ver que definição de religião, para cada um dos sociólogos, dos pensadores, é de uma forma diferente. Marx pensava de uma forma, Kant de outra, Agostinho pensava de outra. O que é religião? É um conjunto de regras, de norma? Às vezes o conjunto de regras, de norma não explica Deus, porque Deus não é explicável. Deus não é explicável. Oh glória, milagre não se explica, milagre se vive. O que a gente sente aqui não se explica, o que a gente sente aqui é por fé, a gente crê por fé. Oh glória, é por fé.
Irmão, se você está na carne e você olhar um crente orando, é a coisa mais esquisita do mundo. Irmão, ó, ver um crente orando é a coisa mais esquisita do mundo. Você fala assim, tem que internar esse rapaz. Vem numa oração aqui de manhã, que a igreja está pura aqui, e fica com os 2, 3 crentes aqui. Fica com o Cleito aqui orando aqui, pra você ver o que é bom para tosse. Se ele tiver então animado, então, se tiver com problema, meu filho, imagina, do jeito que ele grita para dar glória, irmão, ele chora também, alto assim também. Brincadeiras à parte. Mas você pega ele animado aí, ele andando para um lado e para o outro aqui de madrugada. Irmão, você imagina, é muito bacana porque eu sei o que ele está fazendo. Agora imagina, quem não sabe, aí você vê um cara desse tamanho. Senhor, nessa noite, Senhor, que nós estamos aqui nessa madrugada, Senhor. Aí o cara fala assim, ele está falando com quem? Você não vê ninguém, não tem ninguém do lado dele. Ele não está conversando com o ar, ele está falando para o ar. Ele está falando para o ar. Quem não tem essa visão não entende. Mas agora, quem aprendeu pela palavra o que está acontecendo, a gente fala assim, mas que bênção. Por quê? Porque eu sei que ele não está falando por ar. Eu sei que a voz dele sai daqui, desse ambiente, e vai penetrar na eternidade, na presença de Deus. Oh glória! Mas por que vocês fazem isso? Por que a pessoa que entra aqui na igreja a primeira vez, por que vocês levantam a mão? E alguém me disse, pastor, quando eu entrei a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, o que essa gente grita tanto? Levanta a mão. Aí, para a glória de Jesus, ela me falou assim, pastor, mas hoje eu já estou levantando a mão também. Quando eu vejo, eu estou gritando também. Por quê? Toca aí, vaso. Porque nós cremos que tem alguém aqui que está me ouvindo. Oh glória! Por que você crê? Porque um dia ele me achou. Toca essa canção que vocês tocaram aqui, essa canção do Death Hope. Não fui eu que achei ele, não fui eu que busquei ele, não fui eu que fui atrás dele. Ele veio atrás de mim, ele veio atrás de nós. Oh glória! Como, pastor? Como que ele veio? Na eternidade, ele olhou e viu você. Ele viu você, e a visão dele de futuro, de eternidade, eu e você não poderíamos estar com ele, e ele não suportou a possibilidade de não nos ter junto a ele. E aí vai acontecer o que diz a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Achei um tesouro bem mais precioso. E ele veio para nos encontrar, vaso. Ele veio para encontrar o homem. Ele veio para falar com o homem. E ele vai dizer, vinde a mim. Quem? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, com problema, venham a mim, eu vou aliviar você. Mas o senhor não está falando dos problemas? Maior problema do que a minha falta de dinheiro é minha alma não ter Deus. Então toca aí, Marcos, porque quando ele vem se revelar. Mas fala para mim, explica para mim. Mas você também quer tudo explicado, né, Vaz? Como que é isso? Eu não sei. Tem um homem em João capítulo de número 9, que ele era cego de nascença, e perguntaram para ele assim, como que você era cego e agora vê? Ele falou assim, não sei, eu só sei que um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo e ungiu os meus olhos, passou lama dos meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé, e eu lavei e eu vejo. Quem é ele? Eu não sei, eu nunca vi, eu só sei que eu fiz o que ele mandou. Oh glória! E o homem sai, daqui a pouco Jesus vai se aparecer para ele. Ele falou assim, você crê no Filho do Homem? Ele falou assim, quem é ele? Para que eu creia. Jesus falou assim, sou
sou eu, meu filho, sou eu. Jesus foi a ele. Eu quero dizer para você, Jesus veio hoje para você aqui hoje. Oh, aleluia, levante a sua mão, dê um glória para Deus. Ele veio para você, ele veio se revelar. Só que a revelação dele, toca mesmo, toca. Oh, glória, aleluia. A manifestação, quando ele decide se revelar, e o encontro é verdadeiro. Tem muita gente que se encontra com louvor, que se encontra com igreja, que se encontra com irmão, que se encontra com pastor, mas não se encontrou com Jesus. Por quê? Quem se encontra com Jesus, oh, aleluia, quem se encontra com Jesus achou bem mais precioso que qualquer outra coisa, perde o valor, aleluia, quando se compara a Jesus. Eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão do mundo. Eu nasci, o Brasil já tinha sido campeão em 70. Então eu nunca tinha visto 74, 78, 82 foi a maior desilusão na minha jovem vida. Eu tinha 11 anos. Foi a maior desilusão que eu já tive na minha vida até 11 anos de idade. Foi a Copa do Mundo de 82. Eu chorei igual criança, eu era criança. Mas eu chorei de me acabar. Porque a seleção era uma coisa assim, linda, maravilhosa. A seleção de 82 era uma coisa assim, linda. Zico, Éder, Falcão, Sócrates, Cerezo, Oscar, Leandro. Pelo amor de Deus, só tinha fera naquele negócio ali. Mas aí, em 94, eu vi o Brasil ser campeão. Roberto Baggio vai bater um pênalti contra o Brasil, que na época era o melhor jogador do mundo, com aquelas trancinhas Rastafari, e ele chuta a bola por cima, e Galvão Bueno vai gritar o quê? É tetra! É tetra! Então, irmão, eu gritava tanto. Cátia falava assim: Valbe, pelo amor de Deus, Valbe, olha os vizinhos, Valbe, a gente é crente, Valbe. Que emoção, que emoção ver o nascimento de Lucas, primeiro filho. Mas eu quero dizer para você, nada se compara em termos de emoção e prazer quando a presença doce e suave. Oh, glória, alguns estão me entendendo aqui porque já experimentaram. Oh, aleluia. Não há nada que possa comparar, aleluia, o poder maravilhoso de receber a presença do Espírito Santo, de sentir Deus, aleluia, quando os mistérios de Deus são descortinados diante dos seus olhos. Você fala assim: todas as coisas perderam a cor. Porque eu encontrei Jesus. Esse Paulo que conseguiu superar as lutas e as dores, que se torna mais forte por causa da luta superada, é porque Paulo, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e ele disse: quem é? Eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. Eu sou Jesus, Paulo. Eu sou Jesus. E aquele encontro foi tão poderoso, que esse Jesus disse para ele: se você vai ter que pregar o evangelho por onde você for, e ele disse: eu vou para qualquer lugar porque ele mandou. E ele disse: aonde você estiver, eu vou estar com você. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Aonde você estiver, essa é uma boa palavra. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar com você. Oh, glória! E eu sei que ele está aqui, porque tem mais de um, e tem mais de 2. E se ele está aqui, é garantia total de que a vitória vem. Quem está comigo nessa palavra, irmão?
entristecidos, tão fraquinhos, dizendo: não quero ir para o culto, não quero ir para a igreja, não vou fazer isso, estou chateado com isso. Eu vou dizer assim: essa gente não encontrou o Jesus que eu encontrei. Não, porque quem encontrou Jesus, toca aí, vaso. Quem encontrou Jesus, toca, bota a letra aqui na tela, aleluia, oh glória. Quem encontrou quem encontrou esse Jesus vai dizer assim: eu encontrei um bem mais precioso, oh glória. Não tem prata, não tem ouro, não tem nada que se compare. Alguém aqui já se encontrou com Jesus, que pode levantar a mão e dar um brado de glória para ele, irmão? Vamos ficar de pé. Vamos cantar? Aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Oh glória! Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, Eu amo o som da sua voz, amo o som da tua voz. oh Senhor, Tuas palavras oh aleluia. são mais desejáveis que umas doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Vamos lá! Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Agora olha isso aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu estou dizendo que você não se entristeça de forma alguma. Eu estou falando que você não vai ficar atribulado de forma alguma. Eu vou dizer que você não vai ficar abatido de forma alguma, mas você destruído você não vai estar. Atribulado você pode estar, mas angustiado de morte você não vai estar. Você pode estar perplexo, cara, o que está acontecendo? Mas desanimado? Não. Prostrado? Não. E eu venho ser profeta de Deus para você hoje. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça que Jesus está com você. Não abandone o barco por causa de problema. Não abandone o posicionamento, a posição que Jesus te entregou. Porque no final
da história. Jesus vai dizer assim: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Creia que esse Jesus, oh glória, que você já encontrou, que eu já encontrei. Aleluia. Você hoje precisa fazer como eu não troco ele por nada. Nada vai me fazer desistir. Nada vai me fazer parar. Nada. Nada. Ô irmão, ô glória. Ah, se eu tivesse 3 Cleitos aqui na igreja, nada vai me fazer parar. Nada vai me fazer desistir. Vamos lá. Nada vai me fazer desistir. Eu sou imparável, porque Jesus está comigo. Porque Jesus é aquele que me sustenta, aquele que me ampara. Você pode dar a mão ao seu irmão? Você pode dar a mão ao seu irmão? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Fala para alguém do seu lado: você não está sozinho na peleja. Fala para ele: você não está sozinho nessa dificuldade. Para isso sim, tem alguém com a mão dada a você. Para isso sim, aleluia. Para te relembrar. Eu não vim aqui te ensinar nada hoje. Eu vim te relembrar que você já encontrou alguma coisa muito preciosa. Você já encontrou Jesus. Aleluia. E Jesus vai ajudar você. Jesus vai ajudar você. Então ora pelo seu irmão agora. Olha pelo seu irmão que está do seu lado aí agora. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que tu fortaleça cada irmão nessa noite, a cada filho seu que está neste lugar. Pai, a luta, a dificuldade, o problema, a prova, ela bate a nossa porta, mas nós não ficaremos desanimados nem prostrados, porque o Senhor é a nossa força. Então fortalece os teus servos nessa noite, fortalece teus filhos neste lugar. Ei, Jesus maravilhoso, todo desânimo bate em retirada. Pai, que a tua bênção e o teu favor seja sobre o teu povo hoje, pelo poder do nome de Jesus. E você que crê assim, vamos lá, aplauda Jesus da melhor maneira que você puder fazê-lo. Como Maria, vai, estava os seus toca, Lucas. Cadê essa bateria nas caixas? A bateria. Que nunca